Nenhum império resiste à desvalorização de seu dinheiro. No vídeo Por que o ouro é um bem monetário, vimos que o ouro se tornou o principal metal monetário porque é estável quimicamente e possui uma alta razão estoque para fluxo. Porém, o ouro tem uma característica indesejada que é a dificuldade de verificação. Para testar se um item é mesmo de ouro, precisamos medir sua massa com uma balança de precisão. Também precisamos medir seu volume com uma proveta graduada. Dividindo a massa pelo volume, encontramos a densidade. Se o item for de ouro mesmo, sua densidade deverá ser de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Pronto, problema resolvido? Ainda não. O tungstênio tem praticamente a mesma densidade do ouro e muitas vezes é usado para enganar incautos. Para sabermos se nosso item não contém tungstênio, precisamos de um condutivímetro ou de um ultrassom. Então veja, é necessário tudo isso para testarmos se uma simples moedinha é mesmo de ouro. Essa dificuldade de verificação inevitavelmente leva a uma centralização, pois as pessoas acabam confiando a terceiros a tarefa de certificar. Em última instância, o Estado arvora para si tal tarefa. E se isso é difícil hoje, que dirá antigamente? O caso de Roma é bem didático. Júlio César, o último ditador da República Romana, em 46 a.C., criou o áureo, uma moeda que continha 8 gramas de ouro e era amplamente aceita. Esse dinheiro forte fomentou o comércio e garantiu estabilidade econômica por 75 anos, mesmo após o assassinato de Júlio César e a transformação da República em império. Boa parte do sucesso de Roma enquanto potência se deveu justamente à adoção de um dinheiro forte. Mas, como a cunhagem das moedas era centralizada, a tentação era muito grande. Políticos, em sua sanha por poder e riqueza, estão sempre tentando financiar seus delírios à custa do povo. A maneira mais sutil de se fazer isso é via inflação. Foi o que aconteceu também em Roma. Nero, a partir de 54 d.C., começou com o hábito de aparar moedas. Seus soldados coletavam moedas da população, derretiam-nas e cunhavam novas moedas com menos ouro. Nero já tinha mostrado o caminho para os políticos de hoje. Ele desvalorizava as moedas e se aproveitava daquilo que seria chamado de efeito Cantillon, podendo assim comprar o apoio dos nobres e dos militares. Com recursos canalizados para o aparato de guerra e com os militares motivados, Roma podia conquistar novos territórios. Tudo isso permitiu a criação de um estado de bem-estar social. Grãos tinham seus preços tabelados e ocasionalmente eram dados para o povo. Em vez de ficarem ralando nas fazendas, camponeses se mudavam para Roma, atraídos pelas benesses populistas do imperador. Chegou uma hora que já não havia mais terras prósperas a serem conquistadas e o número de cidadãos não produtivos vivendo à custa do Estado só aumentava. Nero não tinha outra opção que não seguir o que seria o receituário keynesiano. O conteúdo de ouro no áureo foi reduzido de 8 para 7,2 gramas, o que lhe deu fôlego, mas iniciou o ciclo autodestrutivo de revolta popular, congelamento, desvalorização da moeda e aumento de preços. Isso só era possível porque o Estado tinha controle absoluto sobre a política monetária. Sob domínio de Caracalla entre 211 e 217, o conteúdo de ouro foi reduzido para 6,5 gramas e no de Diocleciano, entre 284 e 305, para 4,5 gramas. Os efeitos de longo prazo foram devastadores. Com o aumento dos impostos e da inflação, muitos deixaram as cidades e voltaram para o campo, onde ao menos tinham alguma chance de subsistir. O intrincado edifício civilizacional do Império Romano começou a colapsar. Os descendentes daqueles camponeses que tentavam viver da agricultura de subsistência se tornariam os servos dos senhores feudais. Em 306, um ano após a renúncia de Diocleciano, Constantino o Grande tomou o poder e adotou políticas econômicas responsáveis. Ele manteve a moeda de ouro, agora chamada de sólido, com 4,5 gramas, sem inflacioná-la. Constantino rumou a leste e se estabeleceu em Bizâncio, rebatizada como Constantinopla. Enquanto Roma continuou com sua deterioração cultural, social e econômica, colapsando finalmente em 476, o Império Bizantino sobreviveu por 1123 anos, com os sólidos tornando o dinheiro mais longevo na história da humanidade. Enquanto Roma era saqueada por bárbaros, Constantinopla se mantinha próspera e livre de invasões por séculos.
Tal como Roma, Constantinopla só caiu quando seus líderes começaram a desvalorizar o dinheiro, um processo que começou no século XI com Constantino IX. Junto com o colapso monetário, vieram os declínios fiscal, militar, cultural e espiritual. O império começou a rachar com crises internas periódicas, cada vez maiores, até que, em 1453, foi conquistado pelos otomanos. Mesmo desvalorizado e após a queda do império, o sólido inspirou um outro dinheiro forte que circula até hoje, o denário islâmico. Com a ascensão do Islã durante a Era de Ouro do Império Bizantino, em 697, o califa Abdul Malik bin Marwan criou o denário islâmico, determinando que ele teria 4,25 gramas de ouro e carimbando com o chacado, o primeiro pilar do Islã. A dinastia desse califa caiu, vários estados islâmicos apareceram e desapareceram, e o denário deixou de ser um dinheiro oficial. Apesar disso, ele continua sendo usado informalmente em regiões islâmicas como dote presente em cerimônias tradicionais e religiosas. Assim, de certa forma, o áureo romano sobrevive até hoje, mas se voltasse a ser um dinheiro oficial, certamente seria inflacionado de novo.